galera, estamos começando mais um episódio do podcast Identidade de Fé. Como sempre digo, é uma alegria imensa estar aqui com vocês, onde nós partilhamos a palavra de Deus e coisas boas, né? Com certeza. Meu nome é Vanilson. Eu sou a Nilvane. Eu sou o William. E eu sou o Motor. E hoje iremos falar sobre um santo que é espetacular. Até no meio popular, tem músicas para ele. Como é que é a musiquinha mesmo, Gaúcho? Tu lembra? Eu não. Eu não sou cantor? Eu não nasci com esse dom. Eu não sou cantor e graças a Deus não precisei recorrer a esse milagre. É a musiquinha, o meu Santo Antônio tem a pena, tem a dó, né? Estou ficando velho, estou ficando só. Ou seja, o santo que é conhecido como santo casamenteiro, nós vamos descobrir hoje que é muito além de santo casamenteiro. Muito mais. Muito mais. Santo doutor, né? Doutor da igreja. Doutor. Então hoje vamos falar justamente sobre isso, né? Sobre um dos santos mais populares e venerados do mundo, Santo Antônio de Pádua, que nasceu em Lisboa, Portugal, em 1195. Santo Antônio foi um frade franciscano que se destacou por sua sabedoria, eloquência e capacidade de realizar milagres. Digamos de passagem, muitos milagres. Muitos milagres mesmo. Quem gostaria de já começar falando um pouquinho sobre o Santo Antônio? O que vem na cabeça de vocês quando fala em Santo Antônio? O que vocês pensam já? O que você trouxe agora, né? Que ele é muito conhecido no meio franciscano, né? Da ordem dos frades menores. Mas antes de ingressar na ordem dos frades menores, ele começou na ordem dos cônegos regulares de Santo Agostinho. E é bonita a história com que ele faz essa transição, né? Porque no mosteiro que ele vivia, levaram 5 corpos de mártires católicos, né? Homens que deram a vida por Jesus em Marrocos, né? E esse foi um grande sonho de Santo Antônio, né? Um sonho que ele carregou no seu coração por anos e anos e por pouco tempo esteve lá, né? Mas o sonho de Santo Antônio era dar a vida por Jesus, era ser martirizado em Marrocos, né? É bonita essa história. E motivado por esses mártires franciscanos que morreram em Marrocos, então ele sente no coração o desejo de também seguir os passos deles na ordem dos frades menores de São Francisco de Assis. Muito bonita essa história. É uma história interessantíssima realmente, porque acho que partiu dali esse desejo mesmo, quando você falou de quando viu aqueles corpos vindo. Por dias ele ficou ajoelhado, rezando junto àqueles corpos, pedindo a graça a Deus de se tornar também um mártir da igreja, né? O sonho dele era ser mártir. É incrível, né? Se for analisar friamente, é uma loucura. É algo que não é compreensível de maneira simples, né? Alguém que o maior desejo dele é dar a própria vida por causa do evangelho. Isso é só coisa de santo mesmo. E é doido, né? Porque a gente olha assim, né? Ele olha os mártires e ele tem o desejo de se martirizar. E aí se comprova aquilo, né? Que o sangue dos mártires é semente de novos cristãos sempre, né? E dizem que ele era uma pessoa assim, franzina, né? Sim, fraca, frágil, a saúde dele muito frágil. Mas, cara, é um gigante na fé, se você for analisar, né? O desejo de se entregar por Deus, por amor a Deus, né? Com a sua vida sendo mártir, talvez não seja para todos isso, né? Acredito que isso é graça para poucos. E para grandes, né? Isso, martírio é para almas grandes, sim, né? Porque não é para todo mundo, né? Infelizmente não é para todos, não é todos que vão alcançar vão ter essa coragem, né? E principalmente não só a coragem de alcançar, mas principalmente a coragem de desejar. O fato de tu desejar o martírio, o sonho da vida, né? O objetivo já é algo extraordinário. Sim. Tanto que quando ele volta, né, do Marrocos, e ele não é martirizado lá, ele fica frustrado, né? Ele fica decepcionado, ele se pergunta por que Deus não me deixou morrer lá, né? E aí ele começa e mal imagina ele, né? Que vai se tornar a vida dele, ou ele vai se tornar, né? Então... E até ser uma coisa, né? Para quem está assistindo esse episódio, a gente está, né, há poucos minutos falando de Santo Antônio, e a gente já viu uma riqueza tão grande desse santo que, por vezes, até mesmo pela nossa cultura popular, ele é um tanto quanto injustiçado, porque assim, a gente fala de um grande pregador, doutor da igreja pela pregação, pelo ensino do evangelho,
né? E que por vezes pela nossa, né, a nossa cultura popular, de repente o injustiçou, né, colocando ele, encapsulando ele apenas como um santo casamenteiro. Ele é subestimado, né? Exatamente. Certo? Ele é subestimado. Ele é muito maior do que as pessoas acham Acho que ele é. E é interessante, porque se você vai ver a vida dele, ele era muito humilde. Ele Sim. não gostava, assim, ele era totalmente... Desaparecer, né? Ele era muito simples, muito humilde mesmo. E tanto que até hoje, né? Porque ele não é colocado assim, como você acabou de dizer, como o meu, né? Os grandes santos, Sim. vamos dizer, nesse sentido, né? Ele é visto apenas como um santo casamenteiro, né? Exato. E a gente vai ver, né, agora nesse podcast, quantas maravilhas, né? Isso é muito verdade, porque assim, ó, se tu analisar o contexto dos franciscanos, a intelectualidade nunca foi prioridade. Né? O saber nunca foi uma prioridade para Francisco e automaticamente não era uma prioridade para os franciscanos, né? Mas Santo Antônio, quando ele se junta aos franciscanos, ele já carregava uma bagagem de conhecimento que ele trazia desde a época de Agostiniano. Né? Mas era algo que ele guardava para si. Ele nunca quis ser. Ele não quis mudar a regra, né? Exatamente. É que ele era formado até... Formado. Né, na escola na Catedral de Lisboa, onde estudou latim, literatura e teologia. E mais tarde ingressou na Ordem dos Cônegos, né? Então, ou seja, ele já tinha uma bagagem, como você falou, muito grande. Porém, não é que ele se escondia, ele guardava aquilo para ele. É que aquilo sua humildade, né? Que de repente colocava até serviços que de repente o mais baixo, entre aspas, né, do convento ali Você sabe, convento? É convento? Mosteiros, né, que ele viveu. Falava convento também na época ali. E às vezes ficava lá na cozinha, lá embaixo, fazendo coisas, serviços braçais realmente, e não se colocava assim aparecendo realmente que ele tinha esse conhecimento, né? Mas é interessante a gente ver que assim, né? Mesmo com isso, ele recebe de São Francisco a autorização para ensinar, para dar o ensino da teologia, né? E aí São Francisco, né, chamava ele de meu bispo, né? E dizer, né, autoriza ele a dar a ensinar os frades, desde que isso não mudasse a ordem, né? Desde que isso não mudasse a regra, não mudasse a ordem, não mudasse a regra de vida dos frades, né? E ele muito obediente, né? Porque a gente pensa que é um santo que ele tem ele é muito intelectual, mas ele entende que isso não é o principal, não é a principal missão dele. Até mesmo por quê? Porque se ser intelectual fosse a principal missão dele, ele não desejaria morrer no Marrocos. Não seria esse o desejo dele. O desejo dele seria estar ensinando, né, nos mosteiros e assim por diante. Até quando você fala de obediência, ele era também muito obediente, né? Tem uma história que ele está lá no mosteiro, foi enviado e ele fica lá, né, fazendo serviços simples, né? E aí, como ele é o único padre, né, que celebrava a missa para os frades que estavam ali, então, quando ele fazia as suas pregações, né, ele encaminhava para o superior para ele ler. E ali o superior ficou encantado com o dom de palavra que ele tinha, né, de conhecimento. E aí convidou ele para ir em uma ordenação. E na ordenação, esse superior estava responsável por organizar tudo lá e pediu foi conversar com o bispo, né? E o bispo pediu assim, após a refeição deles, que algum dos padres falasse, né? E aí ninguém queria, né? Ninguém, o bispo, imagina, né? Aquilo a pressão. Daí o bispo falou para ele assim, então, se você não tem ninguém, então você escolha um dos seus e peça que ele, por obediência, faça isso a você. E, salvo engano, para comentar, tinha em torno de uns 3 mil frades. Né? Era bastante, né? gente, Todo... né? E aí ele vai direto para Antônio, né? E ele chega no Antônio e fala, Antônio, por obediência, você disse que seria obediente a mim, né? E ele falou, sim. Então, você vai lá e fala uma palavra. Aí ele vai, e quando ele começa a pregar, falar sobre obediência, né? Bem interessante, que ele usa até a passagem lá, que o menino Jesus fica no templo, aqueles 3 dias que Maria e José perdem ele, né? E depois, na palavra diz, né? E ele voltou com seus pais e foi obediente a eles, né? Então, ele usou esse trecho e fez assim. E quando ele acabou, ficou aquele silêncio, porque impressionou todos, né? A palavra e a forma humilde dele falar, que aquilo... E depois chegaram para o superior dele e falaram assim, como que você manteve ele escondido com você esse tempo todo, né? E nem ele, assim, né? Imaginava essa grandeza toda. E é interessante, só para complementar, assim, que eu achei muito, muito interessante realmente isso. Que assim, ó, por mais que ele fosse simples, ele estava preparado.
Porque eu acho que o que mais me chamou a atenção foi isso, que a preparação dele. Em meio de tantas pessoas que estavam ali, nenhuma delas estavam preparadas para chegar lá e falar de prontidão, assim. E ele foi pego de surpresa, mas ele estava preparado para falar. Tem um filme Antônio Guerreiro de Deus, né? E nesse filme deixa bem claro essa expressão de surpresa dos bispos, né? Porque os bispos estavam acostumados com pregações franciscanas, como aquilo que a gente já falou. Pregações que não eram pautadas no conhecimento, eram pautadas na espiritualidade, né? E a pregação de Antônio trouxe tudo, trouxe a espiritualidade e trouxe toda a bagagem de conhecimento. E isso para eles foi um espanto tão grande que daí eles fazem isso. Como é que ele ficou escondido tanto tempo? Essa é a surpresa, como ele ficou escondido tanto tempo, é muito bonito. Mas isso eu acho que é interessante porque ensina pra gente uma coisa muito importante, que a simplicidade não é sinônimo de desleixo. Não, Exatamente. Entende? Exatamente. A simplicidade não pressupõe, né, o desleixo, não é isso. Até porque, assim, Santo Antônio ele é muito conhecido pelas pregações serem ricas teologicamente, mas de uma linguagem acessível. As pessoas que escutavam, elas conseguiam entender o que ele estava falando de forma acessível. Então, é muito importante a gente entender isso, assim, que para Deus sempre o melhor. E ele sempre para Deus dava o melhor, né, mesmo na sua simplicidade. Ou seja, e muitas vezes o simples é o mais difícil de ser feito, né? Sim. Exatamente, cara. E, cara, eu fico assim, até sem palavras, ver quanto é riqueza, cara, Sim. só nessa pequena trecho inicial dele, assim, de falando das histórias dele, como ele começou a pregar, sabe, de anunciar realmente com autoridade. Acho que é daquilo que vivenciava mesmo, né? Porque assim, quando você, ou seja, quem fala, a boca fala do que o coração está cheio, né? Exatamente. Então assim, eu acho que ele naquele momento assim ele se preparava. Quando falo de silêncio, eu vejo a questão de Maria, né? Sim. Guardava tudo no seu coração. Talvez ali seja isso, justamente isso. Ele guardava em seu coração todos os seus ensinamentos, tudo aquilo que ele estudava, para no momento certo poder chegar e Ele tinha uma intimidade, falar. né? Muito Intimidade, grande, né? Isso é palavra, intimidade. Tinha uma realmente, intimidade, uma vida de oração, de jejum, né? Muito. Ao mesmo tempo que ele era frágil de saúde, ele era muito rígido com o seu corpo na questão das penitências, né? Então ele era muito até às vezes cobrado pelos seus superiores Pelo exagero, né? pelo exagero de certa penitência por causa da fragilidade de saúde que todo mundo, que era notória para todo mundo, né? Então isso demonstra claramente o foco dele, né, na sua busca de santidade e acima de tudo obedecer à ordem dos seus superiores também, né? Quando era exigido, maneira, segura a tua onda, que precisamos de você mais tempo aí. Nós precisamos que você viva, né? Tem uma história dele quando era pequeno, desde podemos até ver a questão de milagres também, entrar em alguns assuntos assim, que diz que desde pequenininho já ele é muito de oração, assim. Era um menino muito bom, um menino muito caridoso, e teve uma situação que ele estava rezando numa capela, numa igrejinha, e aí diz que o inimigo apareceu para ele em forma de um cachorro, mas muito violento assim, e veio para cima dele, mas ele continuou de joelhos rezando, apenas traçou na frente dele o sinal da cruz assim, na pedra que estava na frente dele assim, e o inimigo, vendo aquilo, meteu o pé, né? O cachorro vazou, né? Aí diz que tem esse emblema ainda da cruz dele, que ele fez com o dedo, que foi cravado na pedra ali, e esse foi um dos. Aí tem um também que o pai dele tinha uma plantação, se não me engano, de arroz, e aí dos passarinhos pardais vinham lá para comer. E aí designou ele para cuidar, para espantar, né, com o remédio da arrozal, lá, espantar os pardais. Só que dele, ele é tão, assim, de oração, o que ele fez? Cara? Ele viu uma igrejinha e falou, cara, eu vou rezar. Cara. Mas antes disso, né, o que ele fez? Ele falou com os pássaros, Come on, baby. Como sempre obediente à ordem do pai, ele não quis deixar de fazer o que ele tinha que fazer, né? Exatamente. Aí ele falou e chamou, vem comigo, né? Aí abriu um celeiro, os passarinhos entraram todos lá dentro, ele fechou o celeiro, foi lá rezar. Quando o pai dele chegou, procurando ele pelas plantações, não achava, ele viu a capela, vou lá ver o que está acontecendo. Chegou lá e estava lá de joelhos rezando, né? Daí o pai dele, eu não falei para você cuidar, calma pai, tá tudo sob controle, vem comigo.
Aí foi lá no celeiro, abriu as portas, estão todos aqui, mas já vão embora. Então os estavam tudo embora. Os passarinhos lá falaram, você é louco, não compensa, né? Ou seja, desde criança já fazia alguns milagres, né, cara? Que assim, que realmente são, cara, aos nossos olhos são fenomenais, entendeu? É verdade. É. É interessante, Nego, a gente pode até iniciar, tu trouxe ali o tema, né? O nosso tema é exatamente isso, né? Santo Antônio, muito mais que casamenteiro, né? Porque um dos milagres, até peço para tu contar pra gente, um dos milagres é exatamente isso, né? O milagre de um casal que queria se casar, não tinha as condições financeiras para isso, né? E que, principalmente no Brasil, se difundiu muito essa tradição, né? Do Santo Antônio, o santo casamenteiro, né? Conta pra nós esse milagre e depois a gente segue sequência nesse barco aí. Realmente, tinha um casal que não tinha condições de pagar o casamento, né? Aí vieram falar com o Santo Antônio, me ajuda, né? Porque não tem como pagar. E é a tradição da época, né? Aí ele pegou e escreveu num papelzinho. Ó, vai até essa pessoa, entrega esse papel para esta pessoa. E lá no papel está escrito: as moedas que eu preciso é o peso desse papel, né? Aí colocou o papel na balança e o cara falou, só o peso do papel vai dar certo uma moeda, né? Não, ele colocou o papel na balança, começou a colocar moeda, deu em torno de 400 moedas, né? E aí se surpreendeu, porque o peso do papel, se você for analisar, é leve, né? Levezinho, né? E não, deu 400 moedas. Aí esse cara lembrou, poxa, que ele já tinha feito uma promessa para Santo Antônio que daria 400 moedas. E não tinha pago essa promessa. E aí esse cara deu as 400 moedas, o casal foi lá, conseguiu fazer todo o casamento e viveram felizes para sempre, né? E é daí que vem a fama do casamento. Né? Aí tem mais uma também, não sei se tu... Tem. E daí a gente vê hoje em dia, pelo menos aqui, em alguns casamentos, ou né, a gente vê na internet também, de mulheres que querem casar e querem colocar o santo de ponta cabeça, né? Fazer simpatias, né? Ditas populares, né? E aí eu fiquei pensando, mas por que disso, né? Por que será pôr o santo de ponta cabeça, né? Enfim, judiado, coitadinho. Aí conta uma história ali, né? Que eu fui descobrir que havia uma moça, isso Santo Antônio já era santo, né? Enfim, já tinha uma imagem dele, né? Que nem temos aqui, ó, muito lindo. E essa moça queria casar. E aí começou a rezar para Santo Antônio, trazia flores, né, colocava em volta da imagem dele, rezava, né, enfim, tudo. E passou um tempo e nada de aparecer. Ela era bonita, né? Então assim, as chances de conseguir era muito maior, né? E nada, não rolava. E aí um dia ela ficou muito brava que não estava dando certo. Ah, não funciona, o santo não está me atendendo. Pegou e tacou o santo pela janela. E nisso, passando um rapaz, acertou o rapaz, o santo. E aí o rapaz entra, bate na porta, né? Bate na porta para ir devolver a imagem. E aí, quando se depara, né, com ela, toda naquela beleza, né, se apaixona, enfim, acabam casando, né? E aí eu compreendi o porquê que as mulheres brigam com o santo. Se, né, traz flores, né, tudo, perfuma, arruma lá, nada do santo resolver, então vamos maltratar que ele resolve, né? E aí surgiu, acho, essa ideia de colocar o santo de ponta cabeça. Agora você imagina o rolê, tá no céu, aí, sei lá, tá Santo Antônio e São Pedro conversando assim, de repente Santo Antônio do nada vira de ponta cabeça e fala, eita, cacete, de novo! Não aguento mais, já tô com labirintite. Não tinha uma que se colocar no copo d'água também? Tem gente que afoga o santo, que afoga, bota ele na parede de costas. Santo Antônio, padroeiro dos mergulhadores, né? Isso é simpatia, tá? Não condiz, né? Exato. Mas eu imagino que veio daí, né? De certo, pensaram assim, já que aquela ali rezou, trouxe flores, e não resolveu, maltratou, jogou ele pela janela, ele deu um jeito, então vamos, né? Isso tudo é devoção popular, né? Não é dogma, não é nada. É brincadeira, né? Mas... Ou seja, se você tá procurando um namorado ou uma namorada, não adianta bater em Santo Antônio. Não. Sei lá, começa tomando banho, escovando os dentes, passa um perfume. Entendeu? Tem mais uma historinha dele que eu ainda era menino, assim, que me lembrei agora. Que uma jovenzinha tava... era um vilarejo que eles moravam, né? Aí ela tava vindo e derrubou um vaso. E aí ela tava levando água para casa e derrubou aquele vaso, um vaso caro na época. E ela tava chorando, né? E ele passando por aquela menina perguntou o que está acontecendo, né? Eu derrubei esse vaso, meu pai vai me bater agora, porque eu não tô levando água para casa, nem tô levando o vaso que ele queria, né?
E aí Santo Antônio disse que pegou no braço dela e falou, calma, fica tranquilo que tudo vai dar certo. E começou a juntar os cacos dos vasinhos, assim. E daqui a pouco o vaso se formou normal, como estava, mais belo ainda do que antes de quebrar. Antes de quebrar. E aí a menina foi um dos primeiros milagres, né? Foi além daqueles que eu falei anteriormente, né? Que é da cruz e dos pássaros. Esse também foi um dos milagres que contam sobre ele, assim, já na sua pequenez ainda, tipo uns 12, 13 anos ali. Então veja que desde pequenininho se já era Tinha um escolhido. dom, Um né? caminho de santidade já, né? O que tem mais para nós de milagres aqui que podemos partilhar aí pra gente já... Tem um que eu gosto muito, assim, talvez você fique um pouco assustado com ele, mas eu acho muito massa. É os que eu mais gosto, com certeza. Esse é do Morto Muito Louco, né? É o Morto Muito Louco. Tenho pra mim que é o milagre do Morto Muito Louco. Mas esse milagre é conhecido como ressurreição temporária. O que aconteceu? O Antônio, nessa época, ainda morava na Itália, né? Estava na Itália. E a família dele, naturalmente, morava em Pádua, né? Morava em Pádua. E o que aconteceu? Teve um assassinato, né? E enterraram o corpo no pátio, no pátio da casa do pai dele. Como encontraram o corpo e não sabiam quem era o assassino, e estava no pátio da casa do pai de Antônio, prenderam o pai de Antônio. O principal suspeito foi o pai de Antônio. Seu Martinho. Seu Martinho de Bulhões, né? Não é de bilhões, é de bulhões. E o que aconteceu? Antônio, lá na Itália, foi informado por uma graça, né? Já recebeu um WhatsApp de Jesus, deu ruim. Aí o que aconteceu? Ele pediu autorização para os seus superiores, a gente volta sempre na obediência, sempre vamos voltar na obediência. Ele pede autorização para os seus superiores para intervir nessa situação. Como intervir? Antônio, estando ao mesmo tempo na Itália, ele entra no júri em Portugal. Bilocação. Ou seja... Ele tinha o dom. Ele tinha o dom da bilocação. Ele estava em 2 lugares ao mesmo tempo. Ele era brabo. O bicho era brabo. Estando ele no júri, ele pede a palavra e pede a palavra. Aí ele faz o seguinte, algo muito simples de ser feito. Tragam-me o corpo do morto. Tranquilo, qualquer um faria isso, né? Isso é natural para assim. qualquer um. Então o que eles fizeram? Trouxeram o corpo do morto. Aí Antônio pergunta para o corpo do morto. Em nome de Jesus, foi o Martinho de Bulhões que matou você? Aí o morto levanta, responde que não tinha sido Martinho e morre de novo. Já pensou, cara? Morre todo mundo. Com certeza. E assim, o pai de Santo Antônio foi inocentado, né? E esse milagre é milagre conhecido como a ressurreição temporária. E foi algo, não preciso nem dizer que extraordinário. Impactante para a época, né? Já pensou? São vários milagres juntos, né? O milagre da bilocação e o milagre, né, de conversar, de falar com alguém que já estava morto. Entende? Então, realmente, o bicho é bravo. O morto levantou, o juiz caiu. Tem aquela historinha assim, que fala assim, que quando tu morrer, o que é que fala no teu caixão? Assim? Olha, ele tá mexendo. Foi mais ou menos o que aconteceu, né? Mais ou menos isso. Mas imagine o espanto da galera, velho. Misericórdia. Eu contei em casa antes de vir pra cá, minha mulher, nossa! Que é algo realmente... Claro, imagina. Não é, com certeza não é uma imagem agradável de se ver, mas demonstra, né, o quanto Deus era favorável às questões de Antônio, né? Sim. Quanto Deus era solícito, podemos dizer assim, às questões de Antônio. Promotor de casa pensando que é só casamenteiro. Meu Deus. Promotor de justiça olha para o Antônio e fala, ô advogado bom, hein, velho? Pensaram de onde que surgiu esse advogado aí do nada. Esse é um dos, né? São vários, assim, ó. A gente poderia... Aqui tem esse livro aqui, ó, até o pessoal que tá vendo aí, ó. Livro Muito bom. Antônio, Palavra de Fogo, Vida de Luz. Esse livro é maravilhoso e, cara, eu já li ele 2 vezes, chorei todas as vezes. E tem inúmeros milagres aqui que, meu Deus, a gente viraria a noite falando disso aí. Sim. Mas diz uma coisa, e quando um pregador quer pregar e o povo não quer ouvir, o que o pregador faz? Antônio dá uma dica muito boa para você, pregador católico.
que acontece, Nil, quando o pregador quer pregar e o povo não quer ouvir? Ixi. Ele pega, olha para os peixes e fala, vocês não vão me ouvir, não? Então tá bom. Ele virou para os peixes e vou pregar para vocês. E os peixes saíram da água, boca fora da água assim, ó, para escutar a pregação. De tão poderosa que era a pregação. Não é à toa que a gente, né, volta a se apegar assim, no fato de que ele tinha um conhecimento da Sagrada Escritura tão grande e a pregação dele era tão eloquente que as pessoas queriam ouvir. E não só as pessoas, né, os próprios peixes, ele está pregando e o povo, vocês não querem prestar atenção, vocês não querem ver a palavra de Deus, não querem se alimentar de um alimento sólido, então eu vou dar para vocês, né, vou dar para os peixes aquilo que vocês não querem. E os peixes, né, criaturas de Deus, falaram, não, nós queremos então, né, já que vocês não querem, nós queremos. A gente aproveita. Não é à toa que é chamado martelo dos hereges, né? Uma martelada, né? E eu acho legal, né, quando a gente pensa assim, um título desse, né, como martelo dos hereges. Quando a gente pensa no martelo ferramenta, é uma ferramenta de força. Quando a gente olha para Santo Antônio e vê que ele era um homem frágil, a gente vê que, na verdade, ele era um instrumento de Deus. Que, de repente, assim, aos nossos olhos, de repente, humanamente, assim, não seria, de repente, o escolhido. Mas a fé que ele tem, a intimidade, como você falou, né, a intimidade que ele tem, faz com que ele tenha uma força sobrenatural. Né, a ponto de ser chamado como martelo, mas o martelo, a gente não imagina um martelo como um instrumento fraco, né? Você não pega um martelo para fazer um serviço leve, Não. né? Você não vai pegar um martelo para fazer um serviço leve, você sempre vai pegar um martelo para serviço pesado. Então, quando a gente olha para isso, a gente percebe que Deus escolhe quem Ele quer, né? E quanto mais intimidade nós temos com Deus, mais força nós vamos tendo em Deus, né? E você que nos escuta também, você de repente que não é católico, que está nos ouvindo, e pode de repente estar pensando, nossa, eles sempre vangloriam tanto os santos da igreja. Esse é um exemplo claro do que a gente está falando. Um homem tão fraco fisicamente, um homem tão debilitado fisicamente, se tornou tão grande por quê? Por obra única e exclusivamente de Deus. Se Antônio fez tudo o que fez, não foi a ele que fez, é Deus que fez através dele. A força de Antônio não vinha de Antônio, a força de Antônio vinha da fé em Deus que Antônio tinha. Essa é a questão. Exatamente. Volta sempre na obediência, né? Na obediência, ele era muito obediente. Tanto que tem um milagre que ele fez, que ele atendeu a confissão, né, de um rapaz, que na confissão o rapaz diz que ele chutou a mãe dele. Né? Deve ter discutido com a mãe e deu um chute na mãe. E aí Santo Antônio disse para ele assim que o fato dele ter chutado a mãe era digno de ser decepado o pé. E aí o rapaz, né, terminou a confissão, foi embora e o rapaz chegou em casa e realmente cortou o seu pé fora, o pé que ele havia chutado da mãe dele. E a mãe dele voltou lá para tirar satisfação com o padre, né? com o Antônio. Como assim você manda meu filho decepar o seu pé, não sei o quê? Daí ele fala, não, mas né, não foi essa a intenção, né? E aí ele vai, acompanha a mãe até em casa e ele pega o pé e coloca ali, né, vamos dizer, e reza e esse pé é reconstituído, né? Então, foi um milagre, assim, né? O pé voltou, Caraca. a perna. Né? Então, assim, olha... poder, né, que ele tinha, né? Intimidade de... Teve outra vez que ele estava abertura, pregando, né? Ele estava pregando numa cidade e de repente se armou o tempo. Temporal, nós não estamos falando de chuvinha, estamos falando de temporal. E as pessoas, naturalmente, o tempo se armando, o céu ficando preto, né? Raio, trovão. O que você quer fazer? Quer correr? Eu ia Vai correr, sair TV de correndo, raio, é Deus natural. me livre. Então, Antônio disse para eles, não, fica aí. Quieta, karma. Tá com nós, tá tudo certo. Tá comigo, Bola tá em com nós, Deus. Tá comigo, tá com Deus. Fala, pô, fica de boa que tá tudo certo. E realmente choveu muito, várias questões de enchente, temporal mesmo. E aquele lugar, aquelas pessoas, ninguém foi alcançado pelas gotas de chuva. Você tá doido. Ele era bravo, o homem era bravo. E aí, diz pra mim agora, se esse cara não é muito mais que casamenteiro. Com certeza. Ô, Gosh, eu acho que o motor tá meio tímido assim pra falar, porque o pai dele pegou na orelha dele, que no grupo, a vez passada falou de É verdade. Se você assistiu o podcast do Papo, você vai perceber que eu gastei toda a minha voz lá, velho. E aí meu pai assistiu o episódio e falou bem assim, ficou bem legal, mas fala menos, você falou demais, você atrapalhou os outros. Nós queremos que tu Daí, fale. agora Fale. eu tô quietinho aqui na minha,
Mas também, cara, vocês trouxeram os doutores em Santo Antônio, entendeu? Essa história de que trazia a flor pro Santo Antônio, que jogou as coisas, essa história da Nilvani, ela jogou Santo Antônio pela janela, acertou bonito. Isso aí é conversa, Olha que achou, olha que achou. Isso é conversa, entendeu? Tanto Que prêmio, né? Tanto que chegou, Olha que prêmio. tanto que a imagem era grande, bateu na cara, ó, coitado. Deformou, coitadinho. Na verdade, ele entrou pra processar ela, mas aí acabaram casando, né? Mas Santo tem mais um Antônio, milagre que Santo Antônio. tu tem em mente aí, não? Tem o do burro, né? Eu vou falar do burro. Do burro é muito boa. Burro é boa, cara. O burro é muito boa. E nessas horas a gente fica se pensando assim, ó, tem gente que é mais burro do que o burro. Não é verdade? É verdade. O que acontece? Zé burro, esse jumento, né? O Santo Antônio já entrou numa cidade e naquela cidade ele se encontrou com uma pessoa, com um homem, né, que não acreditava na presença real de Jesus na Eucaristia. Ele achava que era papo furado, achava que era um pedaço de pão, achava que não era. Ele não tinha consciência que nós católicos temos de que ali não é mais pão, que ali, após a consagração, é o corpo do Senhor Jesus, né? Enfim, então Santo Antônio propõe um desafio. Isso é bom demais. Santo Antônio Santo Antônio viu que ele tinha uma jumentinha, né? Santo Antônio propõe um desafio. Vamos fazer o seguinte: deixa a tua jumentinha sem comer por 3 dias e 3 noites. Deixa ela em jejum, tá? No sábado, tu leva a tua jumentinha para a praça da cidade, que eu vou estar te esperando lá. Tá bom? Aí no sábado tu leva junto com você o teu melhor feno, o que você tem de melhor que ela mais gosta de comer, e leva junto com você. E a gente se encontra lá, combinado? Aí o cara disse, combinado, tá tudo certo. Beleza. Passou a jumentinha, né, morrendo da fome, coitado, 3 dias, né, seguido, morrendo da fome. No horário marcado, toda a cidade já sabia, né? Vilarejo, todo mundo contou para todo mundo, né? Vai estar o burro, vai estar a burra e não sei o quê. O que aconteceu? O homem entra com a burrinha, aí ele solta o feno no meio do caminho. E ele volta com a burrinha para cá. Aí Santo Antônio vem de lá, do outro lado, com Jesus Eucarístico, no ostensório, caminhando. Santo Antônio para entre o feno e a burrinha. Então Santo Antônio diz para ele, pode soltar a burra, solta a jumentinha e vamos ver o que ela vai fazer. A história é fantástica. A jumentinha vem em passos lentos, morrendo da fome, coitadinha. 3 dias sem comer. Não tinha mais nem força, coitada. Fica meio-dia, tá com fome, já Olha pro 3 dias. feno, sente o cheiro do feno e passa reto. Nessa hora o cara já ficou... Ali já botou uma pulga atrás da orelha. E o mais bonito, quando ela chega diante do Santíssimo Sacramento, ela dobra as 2 patinhas da frente e se prostra com o focinho no chão. Ali aquele homem e aquela cidade então tiveram diante dos seus olhos um verdadeiro milagre eucarístico, né, que demonstrou que até os animais reconhecem a presença real de Jesus na Eucaristia. Do próprio Criador, né? Exatamente. Né? Exatamente. Ela reconhece a presença do seu Criador. É. É Jesus que está ali. Então aquele homem se converte, aquele homem passa também a ser um católico, né? Se converte ao catolicismo e entende que ali não é pão, ali não é vinho, é o corpo e sangue do Senhor. Essa história é fantástica. Ou seja, se você está passando por alguma privação, seja esse burro mesmo, assim, ó, passe pela privação, porque Deus, de repente, quer usar dessa privação para converter alguém que está muito perto de você. O burro passou 3 dias e 3 noites sem comer. A gente, com meio-dia, já quer sair no tapa, né? 3 dias para reconhecer Jesus. E tem gente e volto a dizer, tem gente que é mais burro do que o burro, que ainda não entendeu que ali está o Senhor Jesus. O próprio Jesus, né? É interessante porque, assim, ó, a gente falava no início do mártir, né? Ele queria ser martirizado. Mas veja que Deus ele escolhe as pessoas. Porque, veja, na época dele, tantas pessoas que não acreditavam, né, que precisavam ser convertidas, precisavam ser tocadas, né, de alguma maneira. Os milagres são alguns artifícios que Deus vai usando para poder chamar a atenção daquele povo. Mas como ele evangelizava com autoridade, falava de Deus, e quantas pessoas foram convertidas? Porque, assim, talvez pelo martírio, você foi martirizado,
show, vai chamar atenção e muitas pessoas sentiram o desejo como ele sentiu também. Mas a pregação dele foi muito mais forte Muito eloquente, né? para chamar a atenção daquele povo que não acreditava em Deus, né? Se tu for analisar num contexto de eficácia, né? Eficácia da missão, frutos, né? os frutos da missão de Antônio, com toda certeza ele teve muito mais frutos e foi muito mais eficaz através da pregação do que seria pelo seu martírio. Entende? Vamos ser bem sinceros. Quantos de nós conhecem a história dos mártires de Marrocos? Pouquíssimos. Mas quantos de Só nós se ouviu conhecem falar a por causa de história de Antônio. Antônio? Muitos. Consegue entender? Sim. Então isso tem todo sentido, né? Deus escolhe alguém e principalmente Deus preservou Antônio do martírio, por quê? Porque iria usar Antônio de Tinha um outra plano maneira. maior É que, na, pra ele, é que na né? verdade, assim, né? Aqueles mártires foram sementes para Antônio. Exatamente. Entende? E aí, quantos que passaram pela pregação de Antônio que foram santos para frente através da semente plantada pela pregação, sabe? É Então, uma sequência, né? Uma exatamente. sequência. Todos nós temos uma missão e Deus quer colocar, né, cada um na sua missão específica para que a gente possa frutificar lá. Existem pessoas que são chamadas a pregar, outras que são chamadas a interceder, outras que são chamadas a fazer tantas outras coisas, né? Quando a gente lê na palavra de Deus assim, que é uma infinidade de dons, mas um é o mesmo, é o único Espírito que opera todos esses dons, né? Todos esses carismas. Eu acho que isso é o mais bonito. Vocês estavam falando realmente, me vinha assim, né? Que a pregação dele, a eficácia da pregação dele é que, né, foi semente para tanta gente. E que realmente, de repente, ele tivesse ido para lá sem ter pregado, ele de repente seria um grande santo, sim, né? Porque é Deus quem santifica, é Deus quem carimba, né? Quem atesta toda a obra. Mas a pregação dele foi, de repente, o marco, né? Porque quando a gente fala dele, a gente pode perceber que tudo que a gente está falando aqui é sempre baseado no contato, né, praticamente pastoral dele, é sempre no contato com o povo, na pregação, né? O milagre do jumentinho. Foi uma comprovação, né, pastoral, estava no meio do povo ali, para o povo ver, né? A mesma questão do morto muito louco, né? Tudo assim, então, tudo muito pastoral. Sempre, né, muito inserido na comunidade, muito inserido nesse universo, sabe, através da pregação dele. Outra coisa é que assim, ele sempre foi meio doente, né? Mas nada disso impediu que ele levasse a palavra de Deus. E muitas vezes nós, né, e conhecemos pessoas que são assim, que às vezes se privam dessa situação. Eu quero anunciar a palavra de Deus, mas quando eu me curar. E ele não. Mesmo doente, ele levava a palavra de Deus com autoridade, com amor, mesmo com suas limitações, vamos dizer assim, do físico, né, do corpo, mas que deixava o seu intelecto, deixava sua mente fluir para aquilo que Deus queria, né? Então veja que a importância da maneira que nós estamos hoje de entregar para Deus aquilo que é necessário. E às vezes também corremos o risco, assim como ele queria ser mártir, não era coisa ruim, era uma coisa maravilhosa, mas para cada um de nós Deus tem uma obra, né? Você bem dizia, uns são chamados a pregar, outros falar, ou enfim, a acolher. Então, se eu fizer aquilo que Deus quer que eu faça, vai dar frutos. Exatamente. Agora, se eu começar a fazer coisas apenas por as minhas forças, que não é aquilo que Deus quer, pode ser coisas boas ali, mas não vai ser tão frutificante, não seria a palavra, dar tantos frutos como se eu fizer aquilo que Deus quer na obra. Né? Então, assim, veja que a importância. Então a gente vê que a pregação dele, além dos milagres em si, quantas pessoas foram convertidas certamente pelas essas pregações? Tanto que no mundo todo tem espalhado, né? Igrejas com o nome de Santo Antônio, em honra a Santo Antônio, né? Então é a importância que tem isso. Quando se faz a vontade de Deus, as coisas vão começando a dar frutos de maneira diferente, né? Seria muito cômodo, porque a doença na vida de Antônio, a fragilidade física na vida de Antônio não é uma ocasião. Como é que eu posso dizer? É uma praticamente uma pertença da vida dele. Ele sempre foi frágil, ele sempre foi doente, né? E se ele fosse realmente, ele tivesse sido acometido por uma doença mais velha, seria diferente. Mas não, era uma consequência da vida dele. Ele sempre foi doente. E isso que tu falou é muito verdade. Ele não se privou, não se deixou levar. Eu sou doente, ó, coitado de mim, ó, tem um dó de mim, misericórdia de mim. Exato. Pelo contrário, ele deixou-se ser usado apesar da doença, né? E que fique isso como lição para nós, né? Que a gente deixe Deus fazer, né?
Que a gente deixe Deus fazer. Talvez Antônio, olhando para ele mesmo, ele diria, meu Deus, né? Nem eu dou moral para mim. Eu sou um fraco, eu sou um coitado, eu sou ninguém. Mas Deus sabe, é Deus quem pratica, é Deus quem faz. E assim, ó, ele era tão frágil, ele morreu adoentado, né? Ele morreu, né, em decorrência de uma doença. Jovem, né? Jovem, né? Morreu em decorrência de uma doença, mas, de fato, isso não era o impeditivo da missão dele. Nunca foi o impeditivo. E aí, de fato, muitas vezes nós temos, né, somos saudáveis, temos, né, capacidade, nós temos... Somos viçosos, né? Viçosos, né? Não, mas o Gaúcho veio assim hoje porque precisava de um fundo preto aqui. Ele veio, né, com essa lona de circo. Aí, brincadeira. Aí o que acontece? Nós temos capacidade, nós temos como fazer, e aí o que acontece? Nós, né, acabamos dando desculpa. E uma das frases de Santo Antônio, ele dizia assim, que as palavras voam e os exemplos arrastam. E aí, muitas vezes, as conversões que aconteciam também eram dadas, né, as pessoas olhando para ele dizendo assim, poxa, de repente, se ele está ali fazendo, quem sou eu para me negar para Deus? Quem sou eu para negar a minha vida para Deus? Sabe? Quando a gente olha, né, para os franciscanos, a gente olha, né, para o exemplo de doação deles, coloca em xeque, sim, né, o nosso catolicismo, coloca em xeque, sim, a nossa vida religiosa. Porque a gente olha para homens e mulheres que se desprenderam de tudo, e a gente está falando, né, de todos os franciscanos, né? A gente olha para homens e mulheres que se desprenderam e coloca em xeque a gente. Fala, cara, o que eu estou fazendo? Quem sou eu na fila do pão para reclamar de alguma coisa, para reclamar das situações adversas que me surgem no dia a dia? E essa questão que você trouxe do exemplo, na verdade, até São Francisco de Assis foi exemplo para Santo Antônio. Sim, né? Porque exatamente. o que levou ele a querer fazer parte dos franciscanos foi o modo como ele via, né, Francisco, como viviam, né, os frades ali, e levou ele a querer também viver daquele modo, né? Nessa simplicidade toda, né? Enfim. Então, é um santo arrastando o outro, né? Nesse sentido. Com toda certeza. E até hoje, né? Somos chamados a ser santos por santos, né? O Padre Pio dizia que o maior milagre de Francisco era exatamente isso, que nos dias de hoje ainda existiam pessoas querendo ser como Francisco. Esse era o maior milagre de Francisco, que ainda existem pessoas querendo ser Francisco. A gente tem, né, trazendo para a atualidade, assim, no nosso grupo de jovens agora, tem um menino que está fazendo o processo vocacional com os franciscanos, e ele, né, com os capuchinhos. Até no final de semana a gente conversava sobre isso e tal, como está o processo, e aí ele diz, né, era para ele ter entrado esse ano no seminário, mas só tinham 2 jovens que queriam entrar, aí agora ele está no processo e tal, estão com 14, né? Falei, continua rezando então, né? Que vai dar certo. Aí ele acredita que ano que vem ele consiga entrar pro... Mas você imagina, né? A gente está falando assim, ó, que São Francisco e Santo Antônio se encontram no ano de 1220, né? Então a gente está falando de 800 anos, 805 anos depois. E ainda tem gente querendo seguir esses moldes, seguir esses modelos, sabe? Se a gente olha para tudo isso, é como você pega uma pedra e arremessa num lago. Ela cai e ela forma uma onda que vem até a borda do lago, né? Até a margem do lago. E esse exemplo de Santo Antônio, o exemplo de São Francisco é exatamente isso. É essa onda que chega até a margem e atinge ainda quem está na margem do lago, sabe? Então é muito profundo. Eu acho que Santo Antônio é um santo muito profundo, de pregações muito profundas, muito acessíveis, mas de fato, assim, né? De uma vida de muito ensinamento. Seja pela sua fragilidade, seja pelos milagres extraordinários, seja pela sua doença, seja até mesmo pelo seu funeral. Né? É bonito porque o Santo Antônio, por exemplo, para nós todos aqui pertencemos a grupo de oração, nós somos da Renovação Carismática Católica, e os pregadores da Renovação Carismática têm uma devoção especial a Santo Antônio de Pádua, né? Que considera ele grande como pregador. um grande pregador e um padroeiro dos pregadores da Renovação Carismática. Eu até ia perguntar, se você concluir, justamente isso. Como vocês são pregadores, assim, o que inspira vocês, né, Antônio, assim, olhando para a vida dele, assim? Tem uma frase de Antônio que um dia perguntaram para ele, né, como ele conseguia pregar com tanta eloquência, né? De onde vinha a unção de Antônio? Aí Antônio responde que a unção não é o que está à frente, a unção não é o que aparece, a unção que está por detrás, entende? É a oração, a vida de oração que ele a vida de oração que ele tinha, a seriedade com que ele levava a sua missão, é isso que carrega a unção para que a pregação aconteça, sabe? Esse é o segredo de Antônio, né? E não é à toa, né, que quando foram exumar o corpo dele no processo de canonização, encontraram a língua dele intacta.
né? E a faringe A também, língua e a né? faringe dele, Faringe, todo faringe. esse sistema que Vocal, o sistema vocal, o sistema da fala estava preservado da corrupção do corpo, entende? É como se um sinal boca de claro, Deus. como sinal claro, como Antônio Palavra de a Deus. palavra de Deus sendo falada nos dias de hoje. E foi, e até agora falando da morte dele, interessante que ele foi canonizado, né? Talvez o santo mais rápido canonizado Ele é o da santo história, mais rápido da história. né? É o recorde. Foi 11 meses. um ano, né? Tá Nem no chegou a Guinness. isso. Tá no Guinness. 11 meses. E ele foi canonizado, né, em maio, e na época era Pentecostes, no domingo de Pentecostes ele foi canonizado. Olha só. E após a sua canonização, os sinos da igreja tocaram sozinhos. Isso Então, é verdade. olha que lindo. Então, mesmo após a sua morte, ele ainda continuou realizando milagres. Nesse sinais sentido, assim, sinais extraordinários. extraordinários. Exatamente, né? Eu acho que antes de continuar ali, eu queria... Tem mais um milagre que chama a atenção. Não sei se tu até... Não sei. Tu trouxe, na verdade, pra gente no início ali, conversando dos bastidores, que é ele com Jesus nos braços. Ah, sim. Que seria interessante comentar também. Da A imagem, gente né? tem a imagem de Santo Antônio segurando o menino Jesus, né? E né, se a gente olha a história assim, mas por que Santo Antônio está segurando o menino Jesus e por que né, essa iconografia de Santo Antônio com o menino Jesus? Então vai contar a história que ele está na casa de um conde, ele está no quarto rezando e a família percebe que está acontecendo alguma coisa ali e eles abrem a porta com muito cuidado para não atrapalhar, né, ele no seu momento de oração, e quando eles abrem a porta, eles se deparam com uma cena extraordinária, que é a Virgem Maria entregando o menino Jesus nos braços, né, de Santo Antônio. Então você imagina o seguinte, que para uma mãe, qual é o maior tesouro de uma mãe? São os filhos. Né? E a mãe, então, confiar em entregar um filho na mão de um homem é a maior confiança, né? A Virgem Maria está dizendo assim, eu confio que eu sei que você vai cuidar do meu filho como eu cuidaria. Né? Então é um amor muito grande. E aí essa imagem ficou foi tão impactante que todas as imagens que nós temos de Santo Antônio, ou pelo menos assim, as grandes imagens que a gente tem de Santo Antônio, ele sempre é retratado com o menino Jesus no colo. Sabe? E tem um detalhe interessante. Antônio percebeu que o conde estava vendo. Percebeu. Ele se atentou ou não? Ele está me observando. E Santo Antônio, quando aquela cena se encerra, Santo Antônio procura o conde e diz assim, eu sei o que você viu e você não vai contar para ninguém até o dia da minha morte. Depois que eu morrer, volta na humildade. Depois que eu morrer, você pode contar. Antes de eu morrer, você não conta para ninguém. E o conde obedeceu, né? E Antônio foi preservado, digamos, desse mérito em vida, né? Dessa graça em vida, porque pela sua humildade, porque ele queria que Jesus aparecesse. Cara, é engraçado porque assim, ó, se você pregando, né? Pô, tu pregou bem pra caramba, o teu ego já É um infla. risco que se corre. Corre um se risco de você, encher né? todo, é. Imagina um homem desse fazendo milagre, cara, entendeu? E manter os pés no chão, saber que não é ele. Não Cara, é por essa- ele. Eu acho que é Deus um fazendo. dom de fé extremo, Entende? assim, que ele tinha É porque muito... na verdade ele chegou no ponto de entender que não era ele. Exato. É. Que não era ele, entende? É E graça. Exatamente, É e nunca graça, foi né? ele, nunca foi. Sempre foi Deus se Nunca foi utilizando sorte, sempre dele. foi Deus, né? Nunca foi sorte, sempre foi Deus, né? Foi sempre Deus se utilizando dele. E, sinceramente, assim, nós temos muitos exemplos de muitas pessoas que tinham, né, muita unção na pregação, muita eloquência na pregação, muito conhecimento na pregação, e que, de repente, por um descuido, né, deixaram que o ego subisse, que a soberba subisse, e essas pessoas, elas, de uma certa forma, pararam de pregar, ou de repente esses prodígios que aconteciam deixaram de acontecer. Então, o Santo Antônio também tinha essa noção de que era Deus quem operava. E, sinceramente, se ele começasse, né, se o ego dele subisse, das duas uma, ou os milagres parariam de acontecer, ou Deus ia, né, puxar ele para baixo. Mas, como a gente está falando de um homem que tinha uma intimidade muito grande, de um homem que tinha uma vida de oração muito grande, a gente tem certeza que estes méritos não, né, que este ego não passava pela cabeça dele, ou se passava, porque isso a gente não, né, algo que a gente não vai ter acesso, mas se passava, com certeza era de repente a mortificação dele diária, né, de olhar para isso e dizer, Senhor, não sou eu, que não seja eu, né, que não seja. E isso volta, né? Isso volta, por exemplo, na toda a espiritualidade franciscana, né? A maior dor de São Padre Pio era não se sentir digno dos estigmas de Cristo, né? Essa era a maior dor de Padre Pio.
Ele não se sentia digno, ele não se sentia merecedor. E penso que isso faz parte da espiritualidade de Francisco, né? De entender que tudo é graça, entender que tudo é de Deus e para Deus. E acredito, eu concordo plenamente com o que tu falou, se Santo Antônio, por algum momento, se envaidecesse dessas coisas, elas se encerrariam. Talvez ele vivia tanto o jejum, né? Até a própria flagelação, né? Sim. Nesse sentido, para Para pagar o preço. pagar o preço. Exato, até porque imagina, porque assim, sejamos francos, né? Imagina o combate espiritual que esse Sim. santo não vivia. Com certeza. Imagina o quanto, as dificuldades que ele passava, além das físicas, além da doença e tudo mais, as espirituais. Então, se a gente para analisar isso, você tem que ter um motivo, sabe? Você tem que ter uma certeza muito grande no coração para não desistir. Você tem que, você tem que ter, aquela história da raposa lebre, né? Do cachorro lebre, né? Cara, você tem que ter visto a lebre, você tem que ter visto Jesus, porque senão desistiria, entende? E aí a gente volta, de repente ele não foi martirizado no Marrocos, mas ele foi martirizado dia após dia, em vida, né? Por tudo isso que acontecia. Porque assim, quantas pessoas de repente o procuravam porque achavam que ele era santo, e aí você tem todo um trabalho, né? De não sou eu, é Deus, é através da graça de Deus e tudo mais. Então, eu acredito fielmente assim, que ele tenha vivido um martírio diário da luta até mesmo contra si mesmo, né? Contra deixar com que a influência humana, porque querendo ou não é natural, né? A gente olha as coisas extraordinárias acontecendo e se a gente não tomar esse cuidado, a gente corre esse risco de pensar assim, nossa, tô com um nível de intimidade aqui, entende? E aí de repente baixar a guarda. E um santo como Santo Antônio não baixou a guarda nunca, né? Tá martelando aqui no coração, assim, por exemplo, até para nossos irmãos evangélicos, né? Nós não adoramos a imagem, nós não adoramos santos, né? Muito pelo contrário. A história que nós trouxemos hoje aqui sobre Santo Antônio é justamente para mostrar que tantas graças Deus faz através de um ser humano pequeno, né? Então nós temos eles como exemplo de vida, que conseguiram viver aquilo que Deus nos pede para viver, né? Então nós não adoramos imagem, não adoramos santos, nós amamos, veneramos, temos como exemplo de vida, assim como ele teve, né? Santo Antônio teve como exemplo São Francisco de Assis, né? E viveu também os seus caminhos, trilhou os seus caminhos e conseguiu entrar na glória de Deus, né? Então, assim, para deixar bem claro realmente, assim, que se você não acredita, né, não saia falando, eles são adoradores de imagem, adoradores de santos. Não, nós amamos aquilo. Procure conhecer a história. E o intuito é único e exclusivamente isso, servir como exemplo. Exato. Ponto. Eu acho Até porque você como pai, né, você quer ser exemplo do teu filho. É basicamente isso, se você for analisar. Você vai ter esse tão exemplo para que teu filho siga teus passos. Claro, ele vai fazer suas escolhas depois, mas os primeiros passos ele vai seguir você, não é mesmo? Então, se você começar a fazer tantos erros, pode ser que ele venha seguir os teus passos também. O santo justamente está para nós isso. Viveram integralmente a vontade de Deus. Viveram para Deus. Exatamente. Então seria isso. Te cortei? Não. Não, assim, mas quando eu fui tirar minha carteira de motorista, eu me achava muito incapaz de dirigir. Eu pensei assim, gente, eu nunca vou conseguir dirigir. Eu não andava de bicicleta. O Vanilson é prova disso. Né, Vanilson? Andar de bicicleta comigo era um terror. Eu abandonei. Né? O Vanilson desistiu. Porque eu parava a bicicleta. Enquanto eu tinha que olhar para os dois lados, não tinha que estar vindo nenhum carro para mim ir atravessar a rua de bicicleta. Agora você imagina de carro, né? Então, para mim, ia ser incapaz. Seria incapaz de dirigir. Eu tinha na minha mente que eu seria incapaz de dirigir um carro, que eu nunca conseguiria dirigir um carro. Então, o que eu fiz para vencer isso? Né? Eu comecei a analisar, que na época, quando eu fui tirar a carteira, então, tinha várias primas minhas, pessoal da minha idade ali, né? Conhecidos, colegas minhas que tiravam. E daí eu comecei assim, não, se aquela ali, né, conseguiu, eu também vou conseguir, né? Parece assim um pensamento meio... Mas sabe, eu comecei a pensar nisso, não, se mas... aquela anta passou... Exatamente. Como que aquela agir? Não, se aquela não é possível. Se aquela consegue, eu também vou conseguir. Se aquela que fala imbigo... Não, mas assim, né, parece, mas foi isso que me motivou a fazer e realmente a dirigir, né? E tanto, lógico, o Vinícius...
Eu ia sozinha no carro, ele ia de moto atrás, se caso acontecesse um PT, né, para ele me ajudar. Falta de coragem, o nome Né? disso. Mas, assim, foi o que me motivou a dirigir. Vou dizer, assim, foi essa questão, assim, não, se a pessoa é capaz, eu também sou capaz, por que não? Né? E eu vejo que os santos, para nós, é isso, né? Poxa, Santo Antônio foi capaz de vivenciar, mesmo assim, na sua doença, nas suas dificuldades, dormir no chão, numa esteira, com uma pedra, né? De travesseiro. E a gente, às vezes, tem a melhor cama, o melhor travesseiro e ainda não tá bom, né? Então, assim, isso mostra pra gente que a gente é capaz de chegar ao céu, que a gente é capaz de tantas coisas, de tantas renúncias, de passar por tantas dificuldades e ainda assim permanecer em pé, né? Então, eu acho que é isso que eles representam para nós. É nos mostrar que nós somos capazes, né? A capacidade, eu trago assim, como... às vezes a gente olha para Jesus, né? Mas daí a gente corre aquele risco, mas Jesus é Deus, certo? Jesus é 100% homem, mas é 100% Deus também. Não dá para chegar. Não dá. Não tem como comparar. Não dá para chegar lá. Né? Mas daí a gente olha para Antônio. Eu particularmente, eu tenho um carinho... A Pedro, né? Vamos já partindo dos livros apóstolos eu particularmente tenho um olhar especial para os tranqueiros, assim, né? Eu gosto mais dos tranqueiros que eu me identifico. Né? Eu olho para Santo Agostinho, São Francisco de Assis, advogado de porta de cadeia, mentiroso, se orgulhava da mentira que ele contava. São Francisco de Assis, aquilo ali era um caco. As pessoas diziam, finalmente vamos dormir em paz, Francisco saiu da cidade, entendeu? Pedro, teimoso, vagabundo, fui. Entende? Então, a gente olha para esses homens, para esses exemplos, né, e tantos outros, e a gente traz também exemplos de pessoas mais retas, né, sem mancha, né, como a Santa Teresinha do Menino Jesus, né, enfim, tem exemplo para todos os gostos, né, para todos os sabores tem um exemplo. Todos os tipos também, Exato. pessoas, Todos os né? tipos de Para ser todos os humano tipos, tem um exato. exemplo. Então, a gente olha para eles, ali não tem superpoder. Ali não tem divindade. Ali é graça de Deus, ali é presente de Deus. Se ele, no meu nível, na minha estatura, podemos dizer assim, conseguiu, também é possível para mim. Esse é o objetivo. Exatamente. Eu também sou capaz, também consigo. E é assim, ó, eu acho que, né, como diz o padre Paulo Ricardo, né, que os santos são esses luzeiros, né? São esses sinais que nos indicam o caminho, são esses sinais que nos levam, né, que nos indicam assim, ó, o caminho é esse, é por aqui, é esse o lugar, sabe? Falando de São Pedro, mesmo depois da vinda do Espírito Santo, mesmo depois de tudo que São Pedro fez e falou e tudo mais, quando a gente olha, né, a tradição da igreja vai dizer que lá no final da vida dele, os cristãos estão sendo mortos, ele quer picar o pé de Roma, Covades. Covardão, quer sair correndo, e aí Covades. diz que no meio do caminho encontra com Jesus, crucificado, Jesus indo. E aí ele fala assim, mestre, tá indo para onde? Ele diz, tô indo para Roma morrer no teu lugar, já que você tá fugindo. De novo. De novo. Aí ele cai na real e volta para Roma para ser crucificado e morrer. E aí agora é interessante também a gente fazer uma outra analogia aqui, que Pedro, que viveu com Jesus, não quis ser Marte, nesse sentido, quis fugir, né? Exatamente. E aí Antônio, né, que queria morrer. Anos depois. anos Verdade. depois, né? Verdade. Gente, Contribuir uma frase até entrando nesse assunto, principalmente Esse é o ChatGPT. principalmente levando na questão da fragilidade da saúde de Santo Antônio. Uma das frases que me chamou muito a atenção quando eu estava vendo aqui é: a fé me sustenta e a tua intercessão me guia. E daí leva a outra frase, né, que mostra que esse sustento, enfim, né, é tão grande que a outra frase que ele falou, né, e que também me marcou é: quem não pode fazer grande coisa, faça ao menos o que estiver na medida de suas forças. Certamente não ficará sem recompensa. Ou seja, a humildade é tão grande, né, a ponto dele, em duas frases, né, deixar a gente de cara no chão aí, né, deixar a gente pensativo o quanto a gente se afasta de Deus por conta própria, vamos dizer assim. é que Santo Antônio pregava sempre na simplicidade, na doçura, né?
mas na firmeza da verdade, né? É. Sempre com a verdade. Então, acho que resume, digamos, isso, né? Até porque o termo, né, martelo dos hereges não é à toa. Né? Não. Martelo dos hereges é um termo atribuído a alguém que teve coragem de enfrentar o que era errado, a alguém que teve coragem de denunciar o que não era conforme o mandamento da igreja. Né? Então isso demonstra a seriedade e a hombridade da pregação de Antônio, né? Ao ponto de sofrer o que fosse necessário para anunciar a verdade. Gente, então chegando quase no fim do programa, você tem mais alguma coisa para acrescentar? Vocês querem falar sobre... Não, acho que só essa questão né, de ser martelo dos hereges, tem dois viés aqui. O primeiro é que nós precisamos sim ser da verdade, estar com a verdade e para a verdade. E o segundo é que nós precisamos conhecer a nossa fé para que nós não sejamos os hereges, para que nós não saiamos por aí também falando, né, umas groselhas. Então, é muito importante isso. É muito importante nós estudarmos a vida de Santo Antônio, é muito importante nós estudarmos a Sagrada Escritura, o Catecismo da Igreja, para que nós possamos, né, ajudar os nossos irmãos na verdade, mas pregar a verdade, sobretudo com amor. Sabe, sobretudo na obediência, né, dentro das nossas paróquias, das nossas comunidades, na obediência à hierarquia e à autoridade da igreja. Mais alguma coisa, William? Testemunho, né? Que tem uma frase de Antônio que eu acho maravilhosa, que ele diz assim, ó: belas são as palavras quando são as obras que falam. Né? Ou seja, é belíssima a nossa pregação quando é a nossa atitude que fala antes da nossa palavra, entende? Então, que a gente possa, exemplo de Antônio, ser testemunho, né? Dar testemunho dentro da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho, onde nós estivermos, que a gente seja testemunho dessa pregação. Isso acho que vem também do próprio São Francisco, né? Tem uma história que conta a respeito disso, que um frade queria pregar, né? Uhum. E aí Francisco, então vamos pregar. Chamou o frade para caminhar com ele na cidade, e saíram caminhando, só que caminharam por horas, mas Francisco não falou nada para ninguém, além de cumprimentar, bom dia e tal, né? E quando chegou de volta no convento, o frade ficou enfurecido, mas falou que a gente ia pregar, não falou, não abriu falou uma palavra, não abriu a boca para nada, né? Daí e questionou Francisco sobre isso. Aí Francisco falou: mas nós pregamos. Lembra aquela pessoa quando estava brigando, aquele casal estava brigando, quando nós passamos, eles pararam de brigar? Lembra aquele fulano que estava triste quando nos viu, ficou feliz? E foi falando alguns exemplos, sabe? E justamente é isso. Às vezes pregar não significa que vai usar palavras, mas a sua atitude vai falar muito mais, né? Pregue o evangelho a todo tempo e, se necessário, use as palavras. Palavras, exatamente. E eu vejo assim que também, a exemplo de Antônio, né? Termos a coragem de Antônio hoje eu estava até refletindo sobre isso, né? Que a gente escuta muita gente dizendo, até se questionarem a gente: você morreria por Jesus, né? Morreria, né? Hoje, até talvez não seja tão distante de nós daqui a uns tempos, né? Sim. A gente acabar Oremos. vivenciando isso, Oremos. né? Morrer por Jesus, podemos morrer, mas você quer morrer por Jesus? Né? Temos uma diferença bem grande, né, entre você morrer e você querer morrer, né, como Antônio queria, né? Isso é uma verdade desculpa te cortar rapidinho, uma verdade tão sincera, que existem mais mártires no último século da Igreja Sim. do que todos os outros séculos juntos. Então, o martírio é coisa de tempos atuais. Claro. Martírio ainda acontece acontece. Ainda acontece. E assim, né, para levantar um questionamento e de repente nos levar até mesmo a reflexão, né? Se você estivesse na rua hoje e passasse um ativista desses ativistas que nós estamos vendo aí que matam os cristãos, né, desses grupos terroristas, ele passasse por você, ele passaria batido ou ele te atacaria? Você está com cara de cristão ou você não está com cara de cristão? Porque por vezes nós falamos até que amamos a Deus, que somos tementes a Deus, quando alguma coisa boa acontece é graças a Deus, mas no decorrer dos nossos dias nós nos comportamos como os verdadeiros ateus, né? Não, eu amo a Deus, mas a minha vontade é soberana. Eu amo a Deus, mas o meu querer é a última voz. Exato. Né? Eu amo a Deus, mas a minha vida de oração ela não existe, sabe? Então, eu amo a Deus, mas eu não o conheço, sabe? Então, que a gente possa, exemplo de Santo Antônio, ter a coragem, a audácia
de pregar o evangelho, de conhecer este Deus, de ter essa intimidade, porque até que Santo Antônio pregasse para aqueles bispos, ele era apenas um frade que estava fazendo serviços, né, ordinários. Então que a gente possa ter essa coragem de manter a intimidade com Deus mesmo nos serviços ordinários, mesmo na pequenez, mesmo longe dos púlpitos, das pregações, dos microfones, dos holofotes e tudo mais. É isso aí. Forte. Topzera. Mais alguma coisa, Dona Giovanni? Lembrando, né, que essa semana é dia de Santo Antônio. Verdade. Dia 13 de junho. Sexta-feira. Sexta-feira, 13 de junho. Vocês sabiam que... Olha aí, ó. Eu me apaixonei por Santo Antônio. Agora mais uma hora e meia de podcast. Professora. A sorte do Vanilson é que Santo Antônio já tinha... E também que servia a Deus, né? Que senão ele é de se apaixonar por ele. Não tem como, Vanilson. Não, mas assim, é interessante que... falando do casamenteiro, voltando agora... Lá em Pádua, em Portugal, eles fazem agora no dia 13, ou no mês de junho, enfim, um casamento, né, de várias, como se fosse um casamento comunitário, com vários casamentos, e daí elas são chamadas de celebração das noivas de Santo Antônio. Olha que legal. Bem legal, né? Por causa dessa fama dele, né? Falando do santo casamenteiro, né? Curiosidade. O que vem de noivo com a testa arrebentada e te levado noivo, né? Ai. E também tem a festa da língua, né? Por causa da língua dele incorrupta, né? É isso aí. Show de bola, Viva gente. Santo Antônio. Viva Santo Antônio. Poderia falar nas nossas redes sociais, por gentileza, dona senhorita? Vamos lá, então. Então, você tem que nos seguir lá, ó, Identidade de Fé. Não, identidade.de.fé no Spotify. Identidade de Fé no YouTube e no Instagram. É isso aí? Manda um ok lá para nós, né? Conversa. Manda um direct. Manda um direct. Comenta, se você quer saber de algum assunto também, coloca quiser nos lá, indicar nos indicar, sugestões de temas, né? Fazer perguntas, depois a gente responde. Pega esse episódio e manda lá pro seu amigo, pra sua amiga que está encalhada, que está colocando o Santo Antônio de ponta cabeça dentro d'água para ele deixar de ser herege. Não faz isso, né? Santo Antônio, padrão de quem pratica apneia, né? Manda isso para ele. É isso aí. Tá judiando, coitadinha, né? Não adianta. E na dúvida, não adianta tacar o santo para arrumar namorada, não. Não vai resolver também. Gente, foi bom demais eu gostei, cara. Gostei. Foi legal. Muito bom. Podemos dizer que não é só casamenteiro, né? Tem muita história por Encerramos trás, esse assunto, não é só isso. Muito mais. Tem muito mais milagres que poderiam ser ditos aqui, né? Que realmente fez diversos, um dos santos que mais fez milagres, né? Né? Isso, eu queria dizer isso também, gente, se aprofundem na vida desse homem. Vocês vão se apaixonar. Vocês vão se encantar por ele, se apaixonar por ele e com certeza, conhecendo a história dele, vocês vão se aproximar ainda mais de Jesus. Então, Santo Antônio, né? Rogai por nós. Esse foi mais um podcast Identidade e Fé. Espero que vocês tenham gostado. Nos siga nas redes sociais. Até o próximo programa. Valeu! Valeu!